Glória a Deus, meus queridos. É com alegria estar aqui novamente com os irmãos. É bom demais a gente fazer esses estudos, porque isso dá crescimento, isso nos aproxima mais de Deus. Então eu fico muito alegre, muito feliz de poder compartilhar com os irmãos, ok? Eu sou o Altair, você está no canal Fim Deus do Princípio. Te convido a se inscrever se você não é inscrito. Te convido também a, se você gostar do estudo, dar um like, pois isso ajuda a divulgação do trabalho, ok? Hoje nós vamos falar da questão do reino de Deus. Por quê? Eu resolvi fazer uma parada no estudo das sombras e realidades no candelabro. Uma parada, depois nós vamos prosseguir lá na frente, até porque são muitas revelações. Mas eu resolvi parar porque quem conhece o nosso trabalho, quem conhece o estudo, né, de como nós realizamos o estudo, então sabe que eu gosto de fazer o link, eu gosto de fazer a ligação de um estudo com o outro para não deixar solto. E no estudo passado nós falamos das 10 virgens ali como realidade no candelabro, apontando para os dias de hoje. E nós verificamos que somente 5 virgens, né, que são as prudentes, elas adentraram ali para as bodas. Ou seja, o noivo chegou e somente as virgens que tinham azeite, né, as virgens que estavam preparadas, que estavam ali cheias de azeite, ou seja, cheias do Espírito Santo, adentraram então as bodas com o noivo. E então nós falamos, adentraram e a porta se fechou. Peraí, mas essa porta se fechou e as outras virgens, como ficou? Então as outras virgens, elas não entraram, ou seja, elas não entraram para as bodas, consequentemente, eu até falei no estudo, elas foram condenadas. É triste, mas elas foram condenadas. Isso nos mostra que, infelizmente, são várias pessoas que vão ser condenadas. Eu queria assim? Eu quero assim? Não. Deus queria assim? Ou Deus quer assim? Não. Mas, infelizmente, para se adentrar ao reino de Deus, é pela conversão, é pela justiça, não a nossa justiça própria, mas a justiça de Deus. E nós vamos então falar sobre o reino de Deus, porque muitas pessoas ainda têm dúvida hoje nessa questão. No grupo eu ouvi uma pessoa comentar a questão: peraí, mas eu vou ter mais uma chance quando eu adentrar o reino? Peraí, você não vai nem adentrar o reino, vindouro, se você não estiver vigilante, ou não estiver com azeite, eu gosto de falar, ou não estiver acesa, como lâmpada, como luz nesse mundo. E eu vi algumas questões de dúvidas também com relação ao reino lá no céu, o reino de Deus no céu, e do reino ser estabelecido aqui na terra. Isso é interessante porque quando nós entendemos que o reino vai ser estabelecido aqui na terra, o reino milenar, ele vai ter um local a partir de Jerusalém, onde será estabelecido o trono de Deus, ou seja, Cristo reinará a partir de Jerusalém, com cetro, sobre todas as nações da terra, as que sobrarem depois de passarem da guerra do Armagedon. E nós ajudaremos nesse reino como reis e sacerdotes. Cada um vai ter uma função de acordo com o galardão recebido. Isso aí já foi falado também em estudos e também falaremos disso mais adiante. E essa questão de Cristo estabelecer o seu reino na terra e no final de 1000 anos passar o reino para o Pai, onde a Nova Jerusalém, o trono de Deus, em Apocalipse 21 diz que ela vai descer aqui para a terra, vai fundir céu e terra. Então veja, o céu será fundido com a terra novamente. Por que novamente, Altair? Porque se você olhar lá no Éden, Deus então colocou o homem no jardim. Ele plantou um jardim no Éden. Éden era um lugar de ligação entre o plano espiritual e o plano físico. Ou seja, Deus ali se manifestava ali na viração do dia para Adão,
talvez sua voz, né, porque Deus disse que nunca se manifestou para homem nenhum, mas há uma dúvida, porque Adão ele era perfeito naquele momento, mas vamos entrar nesse detalhe. Então Deus na viração do dia vinha ter relacionamento com o homem. Isso nos mostra que Deus é um Deus relacional, um Deus que quer relacionar-se com o homem o tempo todo. Então naquele momento ali já se fundiu céu e terra através do jardim. Só que todos sabemos que houve então ali, né, a queda do homem, né, em Gênesis capítulo 3, houve a queda do homem, e o homem pecou, foram expulsos, né, foram expulsos do jardim. Para quê? Para não comer da árvore da vida, para não viver eternamente, e consequentemente, para não ter a ligação com Deus, até porque o pecado, Deus é santo e não admite pecado ali para se relacionar com ele. Por isso que ele fala, eu sou santo, sede vós também santo. E a palavra diz que sem santificação ninguém verá Deus. Então veja que o pecado separou o homem de Deus. Então o pecado separou de Deus. Então veja que por isso eles foram expulsos dessa ligação de céu e terra que era o jardim do Éden. Então se nós prosseguimos, Deus continua com o plano dele. Então Deus quer se relacionar com o homem, morar com o homem. E ele então, pulando mais para frente um pouquinho, ele estabelece então no tabernáculo de Moisés ali, quando Moisés recebeu a revelação da construção do tabernáculo, ele recebeu todo o modelo vindo do céu, e ele construiu um local no tabernáculo chamado Santo dos Santos, onde ali a Arca da Aliança foi colocada dentro deste local, no Santo dos Santos. E dentro do Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote poderia entrar, uma vez no ano, né, fazendo expiação pelo próprio pecado dele, da família dele, para depois ele adentrar, porque senão ele morreria. Então veja que Deus se manifestava na tampa da arca, entre os querubins. Se você observar, ali é como se Deus tivesse estabelecido um pequeno céu. É como se fosse um mini jardim, um mini local, onde Deus então se manifestava ao homem. Um lugar santo, santo dos santos. Por isso que tinha que ser santo para adentrar ali. Se você imagina que Deus se manifestando ali, se o sacerdote chegasse com impureza ou em pecado, ele morria na hora. Então Deus, novamente, continuando o processo, o propósito, o plano de redenção, ele então estabelece aquela comunicação de céu e terra no lugar santo, no Santos dos Santos, no tabernáculo. Mas essa revelação progride para algo maior lá no Templo de Salomão, quando também foi criado o oráculo, ou seja, um lugar santo, o Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança também foi posta lá dentro. Deus continuava se manifestando ali na arca, naquele local. E quando a Shekinah, ou seja, aquela nuvem, aquela fumaça encheu o templo, foi Deus dizendo assim, não tinha outro meio, naquele momento eu vou me manifestar aqui nessa casa, eu vou continuar, porque a minha revelação, o meu propósito vai ser mais adiante. Naquele momento para eles, Deus não queria habitar em templos naquele momento também, queria habitar já no homem, Deus do início. Mas deu problema ao longo da história, então Deus então se manifesta ainda no Templo de Salomão, na tampa da arca, no lugar santo, no Santos dos Santos, que também representava ali um pedaço do céu, vamos dizer assim, tá? Para ficar pedagogicamente mais fácil de você entender, ok? Não me entenda errado, para que isso não feche, não bloqueie a sua mente neste momento. Então veja, Deus, de uma forma pedagógica, né? É como se ali no Templo de Salomão tivesse um pedaço do céu, onde Deus se manifestava, ligando céu e terra naquele momento, ok? Então essa revelação progride para a glória, quando ele fala assim, a glória do último templo vai ser melhor do que o da primeira. Por quê? Porque ele estaria apontando para um templo maior. Só que, depois do templo de Salomão, todo o processo vai se cumprir então em Cristo, onde Cristo então se torna o quê? O templo de Deus na terra. Naquele primeiro momento, Jesus é Emmanuel, Deus conosco. Então Jesus veio tabernacular conosco. Jesus veio morar conosco. Então ele veio através da morada de Deus. Então Cristo representava Deus na terra. Então ali Deus estava manifestando em Jesus um pedaço do céu na terra. Então onde Jesus andava era como se aquele pedaço do céu estivesse deslocando na terra naquele momento. Isso é lindo.
Então, onde Jesus chegava, ele olhava ali, tinha cegos, ele curava o cego, fazia o coxo andar, expulsava demônios. Por quê? Porque ele estava dizendo, é como se ele estivesse dizendo assim, eu, Jesus, diz para o cego, enxergue, porque no meu reino não tem cegos. Ele dizia para o coxo, levanta e anda, por quê? Porque no meu reino não tem aleijados. Ele dizia então para os demônios, sai, porque no meu reino não tem demônios. O que tinha lá no início foi expulso. Então ele está dizendo, Deus está mostrando em Cristo o tabernáculo de Deus na terra. Jesus manifestando o reino, não somente por palavras, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 4. Ele diz, por poder, por manifestação do Espírito Santo, já externando este reino que está naquele tabernáculo, externando para os homens naquele momento. E aí sim, quando Jesus morre, então ele vai assunto aos céus, ele deixa o Espírito Santo então habitando em nós, isso nos transforma, como eu falei, lá em Atos capítulo 2, nos transforma em moradas do Espírito Santo. Então agora nós somos o tabernáculo de Deus, agora nós somos as moradas de Deus na terra. Então agora Deus pode se manifestar nos santos na face da terra. Então veja, agora ele se manifesta em nós, através da multiforme sabedoria, do multijeitos de Deus trabalhar, das multiformas de Deus trabalhar na face dessa terra. Por isso que eu gosto de ligar os estudos, né? Os 7 olhos do Senhor na terra somos nós, porque refletimos a sua glória como espelho, conforme diz Paulo, de glória em glória. Então veja que agora eu sou uma ligação de céu e terra na terra. Eu ligo céu e terra quando eu oro, quando eu clamo, quando eu dou bom testemunho, quando eu externo o fruto do Espírito, quando eu externo a manifestação do revestimento do Espírito na terra. Então eu sou um pedaço de céu na terra. Ok? Então eu manifesto, represento o reino de Deus na terra. Então, aonde eu ando, por que a palavra de Deus diz que os sinais, ali em Marcos, diz que os sinais nos acompanhariam, que faríamos prodígios, sinais e maravilhas? Por quê? Porque aonde nós adentrarmos, aqueles que são santos, aqueles que buscam a presença de Deus com afinco, com responsabilidade, com compromisso, vão impor as mãos e vão curar. Vão impor as mãos e vão expulsar demônios. Por quê? Ele está dizendo que no reino não tem aleijados, no reino não tem demônios, no reino não tem cegos. Então esse reino, agora que está dentro de nós, é manifestado. Um pouco aqui, um pouco ali, através dos santos, através da igreja na face da terra. Então veja que lindo, que maravilhoso. E vai se concretizar isso com todos nós, sendo moradas de Deus na terra, que ele foi no céu preparar moradas, mas preparou qual moradas? As moradas que aqui somos nós. Então essas moradas que estão preparadas, que somos nós, formará uma única morada em Cristo e em Deus. Em Cristo no milênio e em Deus lá no final do milênio, quando vai haver a descida então do trono de Deus, ou seja, Nova Jerusalém vai descer na terra, Apocalipse 21, capítulo 21, verso 3, Nova Jerusalém vai descer na terra, ou seja, vai fundir céu e terra novamente. Então veja, aí sim o plano de Deus se concretiza com o homem na terra. Tudo que ele queria no Éden será estabelecido e consumado em Apocalipse, onde o trono será fundido com a terra. Então isso é muito lindo, meu irmão. Mas quando você tem em mente isso hoje, que nós fomos ensinados de que iremos morar no céu, você perde tudo isso. Iremos morar no céu, você perde toda essa revelação. Você perde, eu digo, mais da metade do plano de redenção de Deus, você perde. Então nós temos que olhar para as Escrituras como elas realmente são. Aprender, estudar, buscar os mistérios, a revelação de Deus. A palavra diz segredos de Deus, mas Deus não tem segredo para os seus filhos. Moisés, ele não tem segredo para Abraão, não teve. Ele mostrou. Inclusive ele falou para Abraão, posso eu esconder de Abraão o que vou fazer antes de ele executar o juízo em Sodoma e Gomorra? Não. Ele resolveu falar para Abraão o que queria acontecer. Porque ele disse que Abraão era amigo dele. Então hoje Deus nos chama de amigo. Deus hoje nos quer relacionar conosco.
quer realmente morar dentro de nós, fazer morada dentro de nós através do Espírito. Cabe a nós abrirmos a porta. Ele vai entrar e cear conosco, estar conosco, cear relacionamento, vai relacionar-se conosco, e nós seremos então pequenos cristos na face dessa terra, externando já o reino presente que há dentro de nós, externando ele, né, por toda a terra. Então veja, quando então entendemos que vamos morar no céu, perdemos essa revelação, toda ela. Quando você ora essa oração, que eu coloquei, né, o subtítulo Venha ao Teu Reino, nós estamos chamando o reino da terra. Como nós temos um pensamento de escaparmos, escapista, nós pensamos que vamos morar no céu e Jesus está vindo, e nós vamos nos encontrar com ele no caminho, ou seja, nós vamos para o céu e Jesus está voltando. Como assim? Então Jesus está vindo para a terra. Como você quer para o céu? O máximo que nós vamos é para as nuvens. Quando Paulo diz que seremos arrebatados nas nuvens, né? Os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos que estarem aqui serão transformados, ou seja, juntos encontrarão o Senhor nos ares. Então veja, nós temos esse pensamento escapista ao longo dos anos, isso interfere e atrapalha muita coisa na palavra de Deus. Nós temos que corrigir isso, meus irmãos. Nós temos que corrigir isso. Então o reino ele não é pregado muito nas igrejas, muito nos dias de hoje, porque se você pregar e ensinar o reino de Deus, eles vão enxergar que estão numa contradição e eles não querem mudar a sua pregação. Não querem mudar a pregação. Eu vou mostrar alguns versos aqui, como eu sempre faço em todos os estudos. Esse aqui é somente uma introdução. Nós vamos falar sobre o que é reino de Deus, como entrar no reino de Deus, como viver um reino de Deus presente hoje e como se prepararmos para vivermos um reino literal nessa terra. Ok? Então vou dividir esse estudo em várias partes, não sei quantas, porque eu não quero saber também, porque tipo assim, nós estamos estudando, para que essa agonia, para que essa pressa? Como eu falei, organize seu tempo, estuda no tempo que der para você, de noite, madrugada, de manhã, uma folga do teu trabalho, um final de semana, não sei. Mas estude, meu irmão. Arrume, se programe. E nós vamos fazer esse estudo. E preste atenção, nós estamos na última geração. Nós estamos na geração do fim. Você precisa de saber isso. Ok? Então esse reino será estabelecido. Onde o rei desceu do céu, se fez carne, tabernaculou conosco, mas teve que morrer, derramou seu sangue e foi assunto aos céus e agora recebe o direito de governar sobre nós, a qual o reino será estabelecido nesta terra, conforme diz Apocalipse 11, e mais outros versículos, mas deixa para frente. Vamos ler Mateus 6, 9 e 10. Mateus 6, 9 e 10. Mateus 6, 9 e 10 ele diz... Eu quero voltar aqui um pouquinho, ó, no 6. Mateus 6, 7, na verdade. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Por que Jesus está falando isso? Se ele vai ensinar uma oração do Pai Nosso para a gente. Fica parecendo que ele está se contradizendo, né? Ele está ensinando você a ficar repetindo e ao mesmo tempo falando para você não repetir. Não, porque muitos pensam que ele te deu essa oração é para você estar orando somente essa oração. Não estou falando para você nunca orar essa oração, mas essa oração é uma estrutura que ele está te dando. Como você deve se achegar ao Pai. Uma estrutura de oração a qual você vai encaixar suas petições, todo o seu processo de oração dentro desse processo, para se achegar. Ele simplesmente está fazendo isso. Ele está te mostrando como ter um relacionamento com Deus através da oração. Por isso que ele coloca aqui, não useis de vãs repetições. Mas vamos lá. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu. Então veja que Deus está no céu, nesse momento Jesus está na terra, ok? Santificado seja o teu nome, santo, separado seja o teu nome. Venha o teu reino. Jesus está na terra? Ele já está reinando? Não. Até porque ele ganhou o direito de ser rei sobre a terra depois da sua morte e ressurreição, quando ele é assunto aos céus. Salmo 110 diz que quando ele adentra aos céus, a festa, né, nos portões do céu.
porque ele venceu o mundo. Mas deixa isso para outra hora. Então venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então veja que ele está chamando, Jesus está chamando, ensinando a gente a chamar o reino de Deus para a terra. Aí nós vamos entender o que é o reino de Deus na próxima parte, ok? Então veja, Jesus está chamando o reino. Vamos prosseguir. Vamos lá. Para isso, meus irmãos, nós temos que buscar os mistérios, os segredos de Deus. Deus não tem segredo para os seus filhos. Não tem, como eu falei. Deus revelou, posso eu esconder as coisas de Abraão, de Moisés? Não, ele sempre deixou na sua palavra a revelação. Há mistério, sim. Nós estudamos um grande mistério, né, no estudo passado, quando falamos, assim como o marido, né, e sua esposa se tornam uma só carne, o grande mistério que Paulo fala em Efésios capítulo 2, que é justamente, que mistério é esse? De Cristo e a igreja se tornando um corpo, onde ele mesmo é a cabeça e mesmo ele sendo o salvador do corpo. Que mistério é esse? Então esse é um dos mistérios. Qual é outro mistério que tem na Bíblia? Que Paulo fala também? Mistério, a questão da transformação dos corpos. 1 Coríntios capítulo 15. Um mistério de Deus será cumprido. E que aí você só entende esse mistério quando você vai em Apocalipse capítulo 10, que vai ver qual é o mistério. É a transformação dos corpos. Então são vários mistérios na Bíblia que Deus deixa para que nós busquemos o estudo da sua palavra para compreendermos. Então veja, vamos lá. Jeremias 33, 3. Jeremias 33, 3, ele diz... Jeremias 33, 3. Nossa, esse mouse hoje está ruim. Jeremias 33, 3. Jeremias diz: clama a mim e responder-te-ei. Clama, busca ao Senhor, ele vai te responder. É ele que está falando. É o Deus que está falando para você. Responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Ele vai te anunciar, ele vai te mostrar, ele vai te revelar coisas grandes que não sabes. Meu irmão, se você não sabe nada hoje, clama ao Senhor, estude. Mas não é só clamar. Não é só clamar e ficar parado. Não é só clamar e nunca estudar. Não é só clamar e nunca ler a Bíblia. Não é só clamar e nunca orar. Não é só clamar e nunca buscar. Faz igual o eunuco lá que falou para Filipe. Filipe, entendes o que lê? E ele disse, como posso entender se não há quem explique? Opa, Deus mandou Filipe lá porque o eunuco queria entender, tinha o desejo de compreender. E então, Filipe chegou e foi explicar para ele. Ele estava lendo o profeta Isaías. Ele explicou para ele e ele entendeu. Tanto é que ele pediu e foi batizado. Aí depois que Filipe foi trasladado para outra cidade. Então veja, clame ao Senhor, ele te dá entendimento. Clama a ele. Jeremias 29, 12 diz ali, então me invocareis. Invocareis, chamareis o Senhor. Senhor, Senhor, me ensina, Senhor, vem a mim. E ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Você está orando a Deus para ele te ouvir? Você está clamando a ele para ele te atender? Mas vou te dar um bizu aqui. Eu não sei se essa palavra é meio feia, né? Isso é coisa de militar. Bizu é coisa de militar. Vou te dar um macete. Peça coisas para Deus dentro do propósito de Deus. Que as outras coisas que você tem necessidade serão acrescentadas para você. Faz esse teste para Deus. Pede, faça suas orações pedindo, intercedendo pelos outros. Pelos outros. E aí sim, você vai ver que vai receber coisas que nem você vai acreditar. Vamos aqui em Miqueias. Sai daqui, Altair. Miqueias. Agora o Miqueias não entra, tem que clicar nele, né? Miqueias 7,15 ele diz: e eu lhe mostrareis maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. Que maravilhas são essas? Quando você pede a Deus, ele vai te mostrar. Se você olhar o que Deus fez no Egito, sinais, prodígios, maravilhas, todas as nações ali, depois que o povo saiu do Egito, ficaram horrorizadas, com medo. Se você for na história ali, estudar Reis, Crônicas, Deuteronômio, você vai ver que o êxodo, o próprio êxodo, as pessoas vão saindo para conquistar as terras ali depois que saíram do deserto.
você vai ver que as nações tinham medo. Tinham medo. Raabe mesmo, quando os espias adentraram Jericó, ela falou que o povo estava atemorizado, o povo estava com medo da nação de Israel, porque ouviu falar do que aconteceu no Egito. Por isso que Raabe, quando ouviu isso, creu no Deus de Israel e se converteu. Ela já sabia antes deles entrarem lá quem era esse Deus, o que ele tinha feito. Então, quando você clamar ao Senhor, ele vai mostrar as maravilhas, como nos dias. Porque se nós levarmos isso para os últimos dias, para os dias de hoje, vamos ver principalmente quando adentrar a tribulação, são sinais, prodígios e maravilhas que ele vai fazer como nos dias do Egito. E quem vai tocar a trombeta? Somos nós. Quem vai profetizar as quedas, o derramar das taças somos nós. Por isso a igreja vai estar aqui na tribulação. Calma, não saia desse vídeo. Se você entrou aqui e pegou falando isso, você é um pós-tribulacionista, então eu vou embora. Não. Te convido a entrar os vídeos que falam sobre o pós-tribulacionismo, sobre o pré. Estude a palavra de Deus. Não saia daqui. A revelação aqui é muito boa a respeito do reino de Deus. Não perca, simplesmente por causa dessa fala, ok? Sem você olhar, sem você estudar. Não tire conclusões somente por essa fala, ok? Mas vamos lá. Vamos prosseguir. Então, se nós olharmos aqui a parábola do semeador em Mateus 13, eu já falei sobre isso em alguns estudos, mas a gente tem que ler, repetir, e vamos continuar. Né? E vamos lá. Opa, eu entrei em Jeremias. Mateus 13, calma aí. Mateus 13. Então veja, todo mundo conhece essa parábola, né, do semeador. Não, acho que não tem ninguém que nunca ouviu essa parábola. Eu queria resumir, já cair aqui na explicação da parábola. Então eu vou cair aqui já no propósito da parábola, ok? Eu acho que todos conhecem a parábola, então é mais fácil. E acercando-se Deus os discípulos, disseram: por que lhe falas por parábolas? Jesus, por que o Senhor está falando por parábolas? Por que o Senhor está contando essas histórias? Se você for ali em Marcos, você vai ver que nem eles estavam entendendo. Eles tem um momento que eles pedem para que Jesus explique para eles as parábolas. E Jesus fala para eles: se vocês não entendem as parábolas, não entendem esta parábola, como podereis entender as outras? Jesus nos mostra interessante que essa parábola ela pode ser chamada a parábola de um posicionamento, a parábola da posição, a parábola de como você se encontra e se localiza no reino de Deus. Então, se você olhar aqui rapidamente. Então, os discípulos fizeram uma roda nele e disseram: por quê? Fala por parábolas. Ele respondendo disse: porque a vós, os discípulos, é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Por que os discípulos? Porque naquele momento os discípulos estavam com Jesus, buscando as coisas dos céus através de Jesus. Então, ele estava dando a conhecer para eles mistérios. Mistérios que até então para eles eram mistérios, mas para nós não é mais um mistério. Veja que nós estamos em outra época. Para eles eram mistérios. Mas pessoas que não estudam, não leem, não buscam, esses mistérios ainda permanecem em suas mentes, em sua cabeça, ou seja, ainda estão com os olhos vendados. Ou seja, não receberam a revelação deste mistério. Não vou mais falar a última vez. Não tem diferença do reino dos céus para o reino de Deus. Mateus fala em reino de céus porque ele escreveu focado, direcionado para os judeus. E ele então não podia falar reino de Deus porque ele estaria aos olhos dos judeus descumprindo o mandamento que era o que? Não falar o nome de Deus em vão. Então ele levava isso a sério, até porque senão os judeus não iriam nem ouvi-lo. Então ele tinha neste momento de pregar. Então ele colocou o reino dos céus. Reino dos céus não é diferente de reino de Deus. Somente isso, ok? Então, porque aquele que tem se dará. Ou seja, quem tem, quem busca vai ser dado muito mais. E terá em abundância. Com certeza é o que acontece com aqueles que buscam. Recebe muito mais. Não estou falando de bens materiais, irmão. Nós nesse estudo estamos falando de bênçãos espirituais, entendimento, revelações, para você progredir na sua vida. As outras coisas serão acrescentadas se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Lembra? Lembra? Então, vamos lá.
Então vamos lá. Mas aquele que não tem por quê? Porque não quer, não busca, não estuda, não faz nada. Até aquilo que tem será tirado. Lembra da parábola dos talentos? O que guardou e que enterrou lá, que não multiplicou o talento, Deus tomou dele e deu para o que tinha mais. É isso que vai acontecer. Por isso, lhe falo por parábolas, viu, discípulos? Viu, crentes? Porque eles, quem não quer entender, quem não quer aprender, aí eu posso até colocar aqui também próprios crentes também, que se diz discípulos, se dizem crentes, mas não quer buscar. Então, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem e nem compreendem. Por quê? Porque não buscam conhecer os mistérios de Deus. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. Vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração e se converta e os cure. Então veja, eles então estão com o coração endurecido. O que acontece? Não vão ver, não vão ouvir, consequentemente não vão se converter e consequentemente não vão ser curados. Mas essa cura aqui não é uma cura física, é uma cura espiritual. Você está vendo? Mas, bem-aventurados os vossos olhos, viu, discípulos, viu, crentes verdadeiros, viu quem busca a palavra, viu quem busca a Deus, porque vem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, porque nossos ouvidos ouvem, porque não é um ouvido carnal, é um ouvido espiritual. Porque, em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvides, e não ouviram. Esse versículo aqui, ele me atemoriza, porque Jesus naquela época, está dizendo para os discípulos, dizendo para eles, bem-aventurados, né? Eles ali naquele momento, porque estão vendo a revelação que foi apontada a Deus de Gênesis, se cumprindo naquele momento para eles em Cristo. É como se eles estivessem, como nós hoje estamos esperando a segunda vinda de Jesus, eles estavam esperando a primeira vinda de Jesus. E ele veio. E eles ali estavam com Jesus, com eles. E Jesus falou, bem-aventurados vocês, porque viram. Porque muitos profetas que não viram o cumprimento daquela primeira profecia, da primeira vinda, você veja, imagina, desejaram ver e não viram. Imagina agora. E agora a nossa geração, que tem as duas revelações, nós temos a revelação do Antigo Testamento, temos a revelação do Novo Testamento, onde se cumpriu tudo ali em Cristo e vem caminhando e se continua se cumprindo e está chegando nos últimos dias. E as pessoas desejaram vir no passado e nós hoje temos tudo na nossa mão e não sentimos esse desejo. Não, quer dizer, eu sinto, né? Muitas pessoas não sentem esse desejo de conhecer, de entender, de buscar, estar centrado no propósito de Deus, ou seja, desses mistérios de Deus. E vão perder. Aí por isso que ele vai explicar a parábola agora do semeador. Escutai, pois, vós a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Aqui desmonta. Você não precisa estudar. Você não precisa, para que esse monte de coisa? Para que essa faculdade teológica? Para que isso? Para que aquilo? Para que? Não precisa disso. A própria palavra, o próprio Cristo está dizendo. Está dizendo aqui, se você, ouvindo a palavra do reino e não entendendo como, ele tá te dando um meio para você entender. Buscando, crescendo, mas você não entendendo e não perguntando para Deus, o que acontece? Vem o diabo, o maligno, e tira de você o que foi semeado no seu coração. E este é o que foi semeado ao pé do caminho, ou seja, essa semente que caiu na beira do caminho, ela não teve fundamento, não teve base, não tinha terra fértil para receber essa semente. Então o inimigo veio e tirou aquilo que você recebeu, porque você não tinha base, você não tinha amadurecimento, você não tinha crescimento. Então aqui desconstrói aquela ideia de que venha como estás e fique como estás. Que você não precisa vir, que Deus te capacita. Deus não chama o capacitado, Deus capacita os que chamam. Cuidado com isso. Por isso nós temos obreiros que decepcionam, que hoje estão no mundo. Temos pastores que hoje estão no mundo.
Temos pessoas que estão no mundo se prostituindo, bebendo, que caíram porque não se firmaram na palavra verdadeira. E olha que ainda estudaram um pouco. Então cuidado. Cuidado com esses chamados. Vamos lá. Mas se você for olhar, porém foi semeado em pedregais, é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Então, mas não tem raiz, não tem fundamento também. Em si mesmo antes é de pouca duração e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra logo se ofende. Ou seja, quando alguém te pressiona, a questão de se você é ou não discípulo de Jesus, ou te pressiona, e você então começa a passar por tribulação, por perseguição, você então vaza. Então essa semente caiu em pedras, não tinha também raiz. Mas não tem raiz em si mesmo, antes de pouca duração. E é chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra e logo se ofende, então se perde. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ou seja, olha interessante, ele recebe a palavra e os espinhos, ou seja, as coisas do mundo entram na vida da pessoa, entram na vida da igreja, entram na vida do cristão e sufocam. Ou seja, ele traz o mundo para dentro de si. Isso interfere a ponto de a porção do reino de Deus dentro do cristão ficar pequenininha. E as outras coisas do mundo estão inchadas. Então elas te sufocam a ponto de você não ter tempo para nada, para as coisas de Deus. Então veja, fica infrutífera, sufocam as coisas deste mundo. E ela não dá fruto, porque ela não consegue, ela não tem tempo para Deus. Mas o que foi semeado em boa terra ou seja, a semente que foi semeada em boa terra é a que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Então veja, essa semente que caiu em boa terra, ela vai produzir, ela vai crescer, frutificar. O que é isso? Eu sendo o trigo, se eu frutifico, eu dou mais trigo, ou seja, qual é o trigo que eu dou? Meu irmão, outro meu irmão, através da palavra, através da pregação, a chamada para o arrependimento. Então isso é frutificar, isso é passar adiante a mensagem do reino de Deus. Então veja, em que posição você se encontra nesta parábola? Em que posição você se encontra no reino de Deus? Eu já falei isso num estudo que eu fiz das festas, mas estou repetindo aqui porque é necessário de novo que nós estamos falando do reino de Deus. Esse estudo não é igual àquele, ok? Aquele estava relacionado com as festas de Deus e com o reino caído. Neste momento nós estamos falando de nós adentrarmos um reino que existe. Como fazer? Ele existe? O reino, nós vamos adentrar? Como adentrar? Fazemos ou não fazemos parte? Então eu te faço uma pergunta nessa parábola. Essa parábola do posicionamento. Onde você se encontra nessa parábola? Pare, pense, medite somente você no seu quarto. É aqui que você vai dizer para você mesmo: eu estou na beira do caminho. Eu estou no meio das pedras. Eu estou no meio dos espinhos. Ou eu estou em uma boa terra. É necessário, porque Jesus vai falar. De acordo com que você vê essa parábola e entende ela, você vai compreender as outras. Vamos lá. Vamos prosseguir. Eu só quero ler 1 Coríntios 4, 5. 1 Coríntios 4, 5. 1 Coríntios 4, 5 disse: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e se manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus louvor. Então veja, a gente toma esse versículo e muitos olham para nós como nós estando julgando o irmão antes da hora. Quando nós ensinamos, quando nós pregamos a palavra, nós não estamos julgando. Nós estamos colocando a par, jogando na mesa, vamos dizer assim, numa linguagem mais popular. Estou jogando a limpo, jogando na mesa o que se deve e o que não se deve fazer. O que acontece se o irmão fazer, o que acontece se o irmão deixar de fazer.
Então, quem julga não sou eu, Altair. Quem julga é a palavra. Muitas das vezes as pessoas olham para a gente e a história delas se encaixam no estudo, se encaixam na pregação. E elas entendem que nós estamos julgando, que nós estamos sendo fariseus, que nós estamos apertando, que nós estamos tirando a graça de lá, né? Tirando Jesus e a graça, desvalorizando a graça de Deus através de Cristo Jesus. Não. Quando nós estudamos e ensinamos a palavra, automaticamente a palavra vai trazer a luz. Aqui ele está falando de um momento na vinda do Senhor, porque na vinda dele, tudo que está oculto vai vir. Tudo que está em trevas se manifestará. Inclusive os desígnios de coração, porque só ele conhece os corações, nós não. Então cada um vai receber. Cada um vai receber de Deus o galardão, a glória devida. Salvação ou condenação. Então veja, quando eu falo isso, eu não estou condenando o irmão. Se ele sentiu no coração teve esse sentimento no coração, é porque ele tem que fazer um levantamento e clamar ao nome do Senhor, para ele entender o que está acontecendo com ele, se ele não conseguiu enxergar e não se fechar, e não bloquear a sua mente para entendimento. Porque é isso que acontece. Quando você está ensinando, e a pessoa depara com um momento de uma leitura bíblica, de uma exortação, e ele entende aquilo para ele, toma para ele, e ele se fecha. Pois eu vou dizer para você, meu irmão, cuidado. Você pode estar se encaixando naquela semente que caiu ao meio das pedras. É por isso que eu falei para você, medite e veja em que posicionamento você se encontra no reino hoje. Hoje, lembrando a você, como eu falei no começo, hoje nós temos o reino de Deus dentro de nós. Você tem o reino de Deus dentro de você? Através dessa parábola, faça uma análise que você vai descobrir. Se você estiver fora, ou seja, se você não estiver como aquela última semente que caiu numa terra boa, procure se consertar com Deus e voltar aos caminhos, buscando sabedoria e entendimento do alto. Vamos prosseguir. Eu tinha que fazer essa palhinha. Nos últimos dias os mistérios serão revelados. Nós já falamos sobre isso também, mas vamos lá. Nos últimos dias serão revelados todos os mistérios. Nós estamos nos últimos dias, meus irmãos. Deixa eu ver aqui. Eita. O estudo já está crescendo. Vamos lá. Vamos lá, Daniel 12, 3, 4. Daniel 12, 3, 4, ele diz: os sábios, pois, resplandecerão, brilharão, né, como um resplendor do firmamento, como uma estrela, como um astro no mundo, como diz Paulo em Filipenses 2. E os que muito ensinam a justiça, nós estamos ensinando a justiça. Os que muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre, e serão eternamente, ou seja, brilharão como as estrelas. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela em um livro. Sela no livro. Sela, guarda este livro. Por quê? Até o tempo do fim, Daniel, não é no seu tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Sempre quando eu passo por esse versículo, essa tradução não ajuda. Ciência, tudo bem que a ciência hoje ela se multiplica. E Deus falou quando o homem querer ser Deus, querer chegar a ele, vai derrubar. Então tem a ver a ciência também, mas aqui é a ciência, é o esquadrinhar do livro. Eu tenho uma tradução aqui para isso. Aqui. Em conhecimento se multiplicará. Tradução. Aqui. Tu, Daniel, encerra as palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão. O esquadrinharão. Quem? O livro. E o saber se multiplicará. Porque hoje nós estamos buscando, hoje nós temos meios, métodos, muitos meios de estudar. Nós temos os dicionários originais, nós temos aqui as traduções, textos recépticos, os recebidos, temos manuscritos, várias bíblias, várias traduções. É o que eu fiz aqui. Tenho várias, mas aqui eu só estou com 3. E uma delas, você pode ver que ajuda. Então você tem que estudar várias bíblias. O crente não lê a Bíblia, o crente estuda a Bíblia. O crente não pode ter só uma Bíblia, tem que ter várias bíblias, várias versões para poder comparar e estudar. Ok? Então, no final dos dias, muitos vão esquadrinhar esse livro, é o que nós estamos esquadrinhando hoje. Amós, Deus não faz nada
sem revelar aos seus santos os profetas. Você é profeta de Deus, eu sou profeta de Deus, porque nós pregamos e ensinamos a palavra de Deus. Então nada vai acontecer sem Deus nos revelar. Só tem uma coisa, tudo já está revelado. Como é que você vai saber se você não estudar a palavra de Deus? Tanto é que profetas que revelam coisas que vai de encontro a Deus, vai de encontro à sua palavra, não é de Deus. Por isso que é fácil nós discernirmos o falso profeta do profeta verdadeiro. Romanos 15:4, que dantes foi escrito para o nosso conhecimento. Ou seja, o que está escrito, já está escrito. Já está escrito, toda a revelação está escrita. Ok? Se você não conhece, vai lá no texto e lê. E dantes foi escrito para o nosso conhecimento, para o nosso ensino. Já está escrito. Paulo fala sobre isso. E sabendo sabendo que está em sua palavra, tudo isso que nós vimos, vamos a essa primeira parte. O que é o reino de Deus? Então essa primeira parte do nosso estudo vai ser o que é o reino de Deus. Porque muita gente não sabe o que é o reino de Deus. Simplesmente pensa que o reino de Deus é o céu, simplesmente o céu e mais nada. Mas temos que ter em mente que ele é passado, presente e futuro. Ou seja, vindouro. Você tem que ter isso em mente. Presente, passado e futuro. Presente, passado e vindouro. Vamos fechar essa parte aqui. Vou ler esses textos aqui para a gente fechar essa parte para a gente prosseguir para uma segunda parte, ok? Mas vamos ler esse texto aqui. Mateus 25:34. Mateus 25:34. Veja, Mateus 25:34. Mateus 25:34. Mateus 25:34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Né? Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então esse reino é um reino passado, é um reino que está constituído, ele já está planejado, ele já está na mente de Deus, já está no propósito de Deus, já está programado por Deus, que é presciente, que é onipresente, que passeia no tempo, já está no passado para Deus. Então esse reino é um reino passado que vai ser estabelecido no presente. Então, vamos lá. Então veja. Mas também, Mateus 3:2 também, Jesus está falando, né? João Batista preparando. E dizeis, João Batista está pregando aqui a chegada, né? Preparando o caminho. Dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, é chegado o reino de Deus. Espera aí, mas foi estabelecido um reino passado, Deus da fundação do mundo, mas ao mesmo tempo ele já chegou. Vamos aprender tudo isso vai ser destrinchado ao longo do estudo, ok? Então veja que o reino, João Batista disse que ele é chegado. 4:17. 4:17. Veja. Desde então começou Jesus a pregar, que lá João Batista estava preparando o caminho, aqui Jesus já está aqui em andamento, né? O ministério dele. Então desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Eu coloquei através de João Batista dizendo que é chegado e agora através de Jesus. Então nós temos um reino passado e um reino presente, né? No caso que chegou. Para eles e para nós vamos entender, ok? Vamos lá. Marcos 1:15. Marcos 1:15. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então veja, antes de Jesus chamar aí, então, os discípulos, ele já estava pregando que o reino de Deus estava próximo, mas ele já não estava aí, ele não disse, né? Nós lemos agora em Mateus que ele disse que o reino é chegado, mas como ele disse que o reino é chegado, agora ele está dizendo que o reino está próximo. Então nós temos um reino passado, um reino presente e um reino futuro. Ok? E esse reino, lembrando que ele só vai ser estabelecido lá em Apocalipse capítulo 11, é uma das passagens
que mais enfatiza essa chegada de Jesus para reinar no final da tribulação. No decorrer do estudo, nós vamos tratar sobre isso, ok? Então, meu irmão, eu quero finalizar essa primeira parte aqui, dizendo para você não percam de forma nenhuma as outras partes, porque aqui só foi uma introdução para nós compreendermos realmente o que é reino de Deus, tá? Então, na próxima parte eu quero falar somente a questão do o que é o reino de Deus. Se você às vezes não sabe ou pensa que sabe, ou eu já sei, eu não quero saber o que é reino de Deus, não, meu irmão. Se você está com um entendimento um pouco antigo, você não sabe o que é reino de Deus. Reino de Deus não é o céu. Reino de Deus não é a igreja. E o que é reino de Deus? Então eu te convido a participar no próximo estudo, ok? Então mais uma vez, fica na paz, meu irmão. Dá um like se você gostou do estudo. Se inscreva no canal e ajude então ao vídeo, né? Passar para mais irmãos através do seu like, através do compartilhamento. Amém? Fica na paz. Que Deus possa abençoar os irmãos grandemente, ok? Em nome de Jesus. Amém.